Boa noite, meu povo. Então, trago aqui duas notícias de momento, né? Nessa segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Após o domingão aí de manifestações pelo Brasil afora, né? Então, nessa segunda-feira, o ministro vem e decreta a prisão domiciliar e mantém algumas, né, medidas cautelares que já estavam em vigor pelo fato da decretação das medidas cautelares que ele tinha ordenado. Tá? Então, ele manteve algumas e decretou a prisão domiciliar. E a outra é sobre o senador Marcos Duval, né, que viajou para os Estados Unidos com um passaporte diplomático e na chegada, no retorno dele ao Brasil, também foi aí decretada a colocar a tornozeleira eletrônica no senador, né? Lembrando que o senador está no exercício do mandato, né? Então, uma situação bem grave, porque o senador está no exercício do seu mandato. Então, ele é senador na ativa, né? E está aí também com a tornozeleira eletrônica a partir de agora. Então, isso tudo aconteceu no dia de hoje. Então, vou deixar aqui para vocês os comentários dos veículos de comunicações, né, ver o que eles falam, alguns comentários, não vou deixar tudo, né, mas pelo menos o comentário de algum deles ali, né, tratando do assunto. Então já deixa aí seu like, deixa, né, o seu joinha, se inscreva no canal, para que a gente venha sempre produzindo conteúdo bacana e deixando aqui no canal para vocês, tá? E isso é entregar notícia também em cima da hora, então isso de hoje, tá? Então vamos lá, vamos ver o que os canais de televisão estão comentando a respeito do assunto, se acham correto, se acham incorreto, né? Se a decisão do ministro está indo na direção certa, se realmente houve ali por parte do ex-presidente a violação das medidas cautelares, por parte do senador, se houve violação das medidas cautelares já determinada anteriormente, a perca do passaporte e por aí vai. Então vamos lá, né, verificar o que a mídia está falando a respeito. Tem notícia urgente que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acaba de determinar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e a justificativa é o descumprimento daquelas medidas cautelares que foram impostas a ele, porque ele acabou veiculando conteúdo nas redes sociais dos filhos. Então, medida que acaba de ser publicada, uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, a nossa produção acabou de acessar o documento, o despacho do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai trazer os trechos, vamos analisar com os nossos comentaristas, mas essa é a notícia que acaba de chegar. Inclusive, a gente vai repercutir com os nossos comentaristas, porque é preciso olhar para aquela publicação que foi feita pelos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente. Dávila, queria te ouvir. O ex-presidente acusado de descumprir as medidas cautelares e agora o despacho do ministro Alexandre de Moraes decretando a prisão domiciliar do ex-presidente. Dávila. Infelizmente, o Brasil está num cabo de guerra onde a corda está sendo esticada o tempo inteiro. E uma hora essa corda rompe. De novo, por que declarar a prisão domiciliar do presidente se ele já está com tornozeleira, que ele já tem todas as restrições impostas, que não tem nenhum risco de fuga e ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal em algumas semanas? É só uma maneira para aumentar a tensão, o constrangimento, a humilhação. Tudo isso só aumenta a tensão de maneira totalmente desnecessária, porque não há nenhuma possibilidade de Jair Bolsonaro fugir. Ele está com o passaporte cassado, ele está com limitação de circulação, ele está de tornozeleira eletrônica. Então, ou seja, não tem nenhum cabimento em acirrar
este confronto. E este confronto parece que está sendo acirrado com uma espécie assim, uma resposta do ministro às manifestações do fim de semana nas ruas, e aí dizendo assim, tá bom, vocês acham que vocês ficam fazendo essas coisas aí de manifestação? Então tá aqui, ó, agora eu vou esticar mais um pouquinho a corda. Mas uma hora essa corda rompe. É inacreditável como falta hoje moderação, sensibilidade, discrição para os homens públicos desse país. É uma coisa inacreditável. Parece, Caniato, aquela história de discussão de trânsito ou conversa ou discussão de botequim depois que tomou muita cerveja, entendeu? É um negócio inacreditável como as autoridades do país, revestidas de cargo público importante. Então, a parte, né, uma parte da opinião do Felipe Dávila, né, tratando do assunto, falando a respeito. Vou chamar agora a Edilene Lopes, que está na nossa redação em Brasília. Edilene, isso aconteceu agora há pouco, por volta das 10 horas, às 6 horas, 6h05 mais ou menos. É informação que também chega aqui para mim, que houve, além desse pedido de prisão domiciliar, também apreender o celular do ex-presidente, não é isso? Exato, Leandro. Eu estava neste minuto, enquanto o Pedro Venceslau falava, lendo essa decisão do Supremo Tribunal Federal e o fato de Jair Bolsonaro ter aparecido nas redes sociais nesse final de semana, participando por videochamada, mesmo que calado, das manifestações que ocorreram em várias partes do Brasil, em diversas capitais, pesou para que essa decisão de Alexandre de Moraes fosse tomada. E agora nós temos que pensar no próximo passo. A base do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive em conexão com os Estados Unidos, tem dito que a Lei Magnitsky seria estendida a outros ministros do Supremo Tribunal Federal se houvesse mais decisões em relação a Jair Bolsonaro. Então, agora há a possibilidade de que essas medidas sejam estendidas a juízes que são técnicos do Supremo Tribunal e também a outros membros da Suprema Corte. Antes, a gente falava aqui que os únicos que estariam livres dessas punições, a princípio, seriam os ministros Luiz Fux, que tem votado de forma divergente quando a decisão é colegiada em relação a Jair Bolsonaro, e também André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que foram os ministros indicados por Jair Bolsonaro. Essa nova decisão escala o tensionamento entre a base de Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal e, por consequência, nessa conexão com Donald Trump, que tem comprado a briga do ex-presidente brasileiro. É uma decisão que surpreende, embora o ministro... Aí, então, a CNN trouxe na íntegra, né, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, toda a decisão decretando a prisão domiciliar e trazendo uma série de restrições, né, inclusive de tirar foto, né, inclusive foi dada a ordem de apreensão do celular do ex-presidente Bolsonaro. Então, não podendo receber visita, só se estiver autorizado pelo STF, não pode tirar foto, não pode falar não pode receber visita, né, como já falei, não pode tirar nem terceiros, né, pode filmar, fazer uma live, ser colocado uma transmissão feita por terceiros, nem isso, mas o ex-presidente vai poder mais. Então é uma prisão com uma série de restrições realmente domiciliar, porém com uma série de restrições aí, somente os advogados, né, eu creio que a esposa e filho, né, não é possível, e pessoas ali autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que ele fala em nome do Supremo, mas a decisão, a princípio, é monocrática, a princípio é só dele, né. Vamos ver o próximo. Informação de momento urgente, chegando aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, chegando aqui no Brasil Urgente. Vocês sabem muito bem que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vem cumprindo com medidas cautelares. Para não ser preso naquele momento, o STF impôs algumas medidas cautelares, dentre elas, não poder sair no final de semana, não poder se ausentar de casa entre 6 da tarde e 6 horas da manhã e tornozeleira eletrônica. E vocês vêm acompanhando esse imbróglio todo, envolvendo Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Eduardo Bolsonaro, Lei Magnitsky, Flávio Bolsonaro, que voltou recentemente da Europa e fez um pedido de impeachment para o ministro Alexandre de Moraes.
Ontem alguns atos ocorreram, vários atos ocorreram, manifestações pelo Brasil, principalmente na Paulista aqui, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente. Informação urgente, como está escrito ali em vermelho. Alexandre de Moraes determina prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Informação que acaba de chegar para a gente. Agora, será que houve algum descumprimento de alguma medida cautelar destas que foram impostas? Vocês se lembram que logo depois do STF impor as medidas cautelares, o Bolsonaro esteve em um evento lá, ficou perto de alguns jornalistas e mostrou a tornozeleira. Vocês se lembram disso? Foi até esse movimento, ele levantou a calça e mostrou a tornozeleira eletrônica, aquilo acabou se propagando nas redes sociais e dentro das medidas cautelares ele não poderia se manifestar nas redes sociais. Aí a equipe de defesa dele até argumentou, não, ele não pôs na rede social dele, apareceu em outras redes sociais, a gente não tem como controlar essas pessoas. E naquele momento, o Alexandre de Moraes, o STF, disse o seguinte, olha, nós entendemos, em outras palavras, é claro, usando os termos técnicos, nós entendemos que não houve um descumprimento total da medida cautelar. Então, o Joel da Atena, trazendo aí também em primeira mão no Brasil Urgente, né? Essa decretação foi feita agora na parte da tarde, já no finalzinho da tarde, né? Essa decretação da prisão domiciliar. Então ele está comentando aí a respeito, né, que pode ter sido pelo fato do ex-presidente, na filmagem que ele fez, acho que uma live, ele mostrou a tornozeleira eletrônica, né, levantou ali a calça, aí pode ter sido isso, pode ter sido também a respeito de ontem, algumas manifestações, houve, né, por exemplo, o Nicolas Ferreira, a princípio fez uma live, né, mostrou ali o ex-presidente dentro de casa, sem poder sair. Então, com certeza foi uma desses acontecimentos aí que trouxe essa decretação da prisão domiciliar, tá? E agora eu deixo aqui a notícia também, né, da decretação do uso de tornozeleira eletrônica por parte do senador Marcos Duval, né? Retornou dos Estados Unidos e já também tomou essa medida restritiva de direito aí, o uso da tornozeleira eletrônica. Lembrando, né, como eu falei no início, Marcos Duval, ele está no exercício do mandato, então é um negócio bem puxado para quem está no exercício do mandato, né? Porque a lei fala que o parlamentar ele só pode ser preso, né, por crimes no exercício do mandato, por crimes inafiançáveis, né? Então ele só pode ser preso por crime praticado durante o exercício do mandato e por crimes não inafiançáveis, né? Então vamos ver aonde que cabe. Qual foi o crime cometido, se foi um crime cometido anterior ao mandato, né, à diplomação, e mesmo assim não deveria estar sendo restringido ou ser preso, algo parecido. Acho que o Supremo deveria deixar terminar o mandato do parlamentar para lá na frente ele responder pelos crimes, mas aí cabe entendimento, né, é apenas uma opinião, tá? O senador Marcos Duval é mais um que passa a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Essa medida acontece depois dele descumprir outras cautelares que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal ao viajar para os Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações com a Janaína Camelo, mas eu quero saber de você, Alan Gani, é mais um do núcleo bolsonarista que passa a utilizar esse equipamento de monitoramento. Marcos Duval sabia do risco ao viajar, sabendo e entendendo a decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, ou de alguma maneira o Supremo está passando dos limites ao punir essas pessoas? Bem-vindo. Está passando dos limites, Evandro. A gente está falando de um senador da República, tem muitas posições, das quais até nem concordo com ele, mas é um senador da República, e não é só o que chama atenção, não é só o uso da tornozeleira, né, o monitoramento, Evandro, mas é o bloqueio de contas, né? Então, por que se justifica o bloqueio de contas a um senador da República? Eu vejo com medidas aí autoritárias e excessivas. Ô Piperno, eu refaço a pergunta para você. Marcos Duval já sabia que não poderia deixar o país sem autorização do Supremo Tribunal Federal. Então, era isso.
tá? Um resumo rápido desses dois acontecimentos, dessas duas notícias de agora, de momento, no finalzinho da tarde, né, dessa segunda-feira. Deixa aqui no canal, já deixe seu like, se inscreva no nosso canal para dar aquela fortificada no canal, dar aquela moral, tá? Deixa aí, clique no sininho, tá? Fiquem todos com Deus, uma boa noite e vamos para cima.